Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Du. Salve, salve. E aí? Beleza, meu irmão? Boa tarde. E hoje? Hoje? Rapaz, Sarrafo subiu de novo. hoje tem. Hoje tem. E hoje promete, hein? Ai, rapaz, hoje é promete. especial, né, A cara? responsabilidade, né? A Demais. responsabilidade. Faça às vezes, por gentileza. Porra, pessoal. Hoje temos a honra, o prazer meu Deus. de termos aqui a 01. Nossa, 01. Falaremos especificamente a 01 É. da Seção de Operações Especiais TRF3. Nossa. Fernanda, policial judicial, né? Hoje lotada. Bom, vou deixar ela se apresentar, que fica mais Isso, fácil, mais legitimado. Doutora Fernanda, por favor, se apresente pro pessoal Doutora. É. Começamos com a saia justa já. Antes da senhora se apresentar, aquela coisa, eu chamava ela de chefa. Olha a ideia, moça. Olha a ideia. Mas tudo bem, doutora, por gentileza. Não, pelo amor de Deus. Se apresente mesmo pro pessoal aqui, Bom para quem não dia, te boa conhece. tarde, boa noite, né? Vocês agora estão Exatamente. ficando bons nisso. Estamos, a gente tá devagarzinho Estamos tentando começar aos pouquinhos, né? Evolução. Uma honra tá aqui para passar essas informações aí para vocês nessa entrevista. Confesso que realmente foi difícil, né? Pelo horário, pelos horários, para coincidir tudo. Sim. A agenda da senhora é complexa, inclusive. Não pela minha Nossa. agenda, mas também pela responsabilidade de estar aqui Imagina, falando com vocês. imagina. Mas, vamos lá. Me apresentar, né? Bom, sou policial judicial aí já há uns 10 anos, né? Entrando na carreira em 2015. Nesse meio tempo, já passei aí por 3 tribunais, né? Estou no 3º tribunal, TRF3, São Paulo, TRF6 em Belo Horizonte e agora TRT3 em Belo Horizonte também. Boa. Passando aí também por todos os... Acho que experienciei aí os tribunais nos suas diversas seções, policiamento, inteligência, seção de operações especiais. Fiz parte da direção do TRF6, então deu para passar por bastante coisa aí. Mas ainda é pouco, né? Ainda tem muita coisa para caminhar. É verdade. E a senhora tinha experiência profissional prévia, policial, ou não? Não. De onde viemos? Como viemos parar aqui? Por favor. Não, mas eu sempre fui uma pessoa que gostei da área. Talvez eu tenha tido uma afinidade em razão do meu histórico aí. Sempre pratiquei arte marcial, sempre estive nesse meio de capacitação, dei aula. Nessa própria parte de defesa pessoal já dei aula de taekwondo, já dei aula de outras artes marciais também, mas com menos capacitação do que com taekwondo. Então, acho que justamente por estar nesse meio, sempre foi uma coisa que me interessou. Não tenho ninguém da minha família que seja da área policial, mas sempre gostei. E aí comecei a fazer alguns concursos na área policial, primeiramente para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. E aí veio um edital, né? Depois de passar algum tempo estudando para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, veio um edital para o TRF3, que tinha ali dentro daquele edital muita coisa do que eu já estava estudando. E aí era uma área policial também, não conhecia, mas resolvi tentar. E foi algo que eu quase... Aí, ó, foi uma coisa que eu quase não vim, quase que eu não vim para cá. Nossa. Foi algo que foi realmente bem fora da curva. Primeiro porque com o nosso concurso, vocês sabem, tinha a questão da direção, né? Da habilitação. Da né, nas habilitação categorias. em outra categoria. Eu falei, nossa, vou ter que tirar outra carteira, vou ter que correr atrás disso. E aí meu pai falou assim, tenta, você só vai ter esse problema se você passar. Eu falei, é verdade. E aí caminhei para isso, enfim. Aí quando foi chegando muito próximo do concurso, eu falei assim, 5 vagas... Nossa, muito mesmo, pouco. É verdade, muito bem lembrado. pouco. Acho que não vou passar lá em São Paulo, nem a minha cidade. Mas minha irmã morava na época em São Paulo, então resolvi visitar minha irmã. Aproveitou o embalo? Aproveitei o embalo.
E aí vai uma dica para vocês, concurseiros. Não desistam, porque realmente quase eu desisti. Nossa. Cheguei em São Paulo falando assim, não vou prestar esse concurso. Não vou prestar 5 vagas, não me preparei bem. Não é pra ser, né? E aí tinha uma quermesse numa igreja nesse dia. E aí... Vai dizer que a senhora foi. Fui. Falei assim, Daniela, vamos. Daniela, se você estiver ouvindo isso aí, viu? Lembrando de você. Vamos nessa quermesse. Ela falou assim, não, você tem prova amanhã. Eu falei, que prova o quê? Não sei, vou passar nisso não. Fiquei lá na quermesse. Quando eu cheguei na casa dela, ela falou assim, então, amanhã o concurso. Eu falei, nem sei onde é. Aí ela falou assim, não, vamos dar uma olhada. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, se amanhã, por acaso, eu acordar cedo, aí eu olho. E eu acordei 5 horas da manhã. Nossa, rapaz, olha aí. Caramba. Eu cheguei, olhei onde que era, peguei o metrô, não sabia direito como é que andava em São Paulo. Peguei o metrô, fui fazer a prova. Cheguei no local da prova, várias pessoas correndo, porque o portão ia fechar, e eu falei assim, se for para ser, será? É isso mesmo. Meu Deus. Entrei, fecharam o portão, fiz a prova e hoje estou cá aqui. estamos. Caramba, Cá o universo estamos. deu vários empurrões. É. empurrões, Exatamente. Caramba. Ô, Du, eu tenho uma história antes do senhor falar para comentar. Por favor, faça às vezes. Foi minha primeira chefe, imediata ali, responsabilidade. Que honra minha, Cheguei né? no tribunal, moço, a mulher é boa de trampo. Né? Nossa, o sarrafo subiu. Mas continua, pode continuar. Não, aqui. mas é interessante, né? Quem teve a oportunidade, o prazer de trabalhar com a Fê, né? Reconhece a competência, a qualidade profissional. Sim. E, pô, não é à toa que ela tá no terceiro tribunal, né? Ela citou agora há pouco, mas para que o pessoal entenda, inclusive, até o melhor, motivo de... ela foi assumindo outros cargos, outras oportunidades, porque precisava desbravar ali uma questão profissional, colaborar, e ela, por onde passa, ela sempre foi e vai agregando, né? Então, a expertise profissional é que faz a diferença, né? E tivemos a honra, né, chefe? A honra é minha, a honra é minha. Deus. Realmente Chegamos foi uma honra ter vocês na minha Não, equipe, nossa, né? lá foi... Inclusive, a gente até poderia falar disso agora, né? A seção de operações especiais foi criada, a Fê vai contar isso melhor. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou o... eu sou o 05, né? O senhor é o 04 pela minha contagem, a Fernanda foi a 01. Conta aí, Fê, pra nós como é que foi como é que se criou a ROIS lá no TRF3? Então, eu tava aí na seção de inteligência, né? Fazendo um trabalho muito interessante com os meninos que estão lá, que desempenham um excelente trabalho, inclusive. E a gente teve uma nova administração, né? A gente muda de gestão a cada 2 anos e, nessa oportunidade, a nova gestão me convidou para que a gente fizesse um trabalho criando um setor de operações especiais, realmente, para algumas demandas que a gente tinha ali, né? Não bem desenvolvidas, mas estava na incubadora. E aí me convidaram, falaram que era para eu criar esse setor, enfim. E aí eu comecei ali na inteligência, como diria o nosso antigo chefe, equipe. Só eu ali. Chefe de si mesmo? Chefe de mim mesmo, com um computador dentro da RINA, né, da seção de inteligência. Nossa. Né, com a permissão dos nossos colegas lá da inteligência, para que eu ficasse lá. Era um puxadinho, a priori. Não podia, não era nem um puxadinho, né? Era um quartinho lá dentro. Era uma cadeirinha que eu ficava ali, né, só fazendo o meu trabalhinho. Que legal, né? E aí a gente foi criando, né, aquilo que era estruturante para a sessão. E depois de um tempo, a gente foi agregando. Aí a gente agregou o nosso 02 lá, o Gabriel, né? Hoje o nosso chefe. E foi uma tremenda coincidência, porque a época o desembargador para o qual ele trabalhava acabou se aposentando e ele estava procurando um lugar, e aí eu e o chefe da seção de inteligência ficamos ali disputando quem é que ia ficar com o Gabriel. Mas aí, assim, né, por vontade e bondade dele, né, ele veio trabalhar comigo, até porque eu estava sozinha. E ali a gente começou um trabalho que hoje eu disse, vindo para essa entrevista aqui, que eu tenho muito orgulho em todas as palestras que eu faço, todos os cursos que eu falo, eu sempre falo de vocês, porque realmente é uma equipe modelo que tem, viu, pessoal? Uma equipe modelo. Poxa vida. Lá, a sessão de operações especiais, para os meninos começaram ali, trabalho de formiguinha, hoje eles estão voando. E assim, todas as vezes que eu vejo o trabalho de vocês
no Instagram, né? Blogueirinhos, né? Blogueirinhos. Tentamos. Instagram. Qualquer dúvida é só chamar o Jonas e Ele dá um jeito. Mas toda vez que eu vejo a divulgação do trabalho de vocês, eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa equipe. Sim. Porque eu só dei o pontapé inicial, mas vocês caminharam sozinhos e assim, o trabalho está de parabéns, porque realmente é um trabalho de qualidade, um trabalho assim, de muito gabarito. A gente comenta, se a senhora permite, né, dizer isso, mas, chefe, a tropa é espelho do comando. Não tem jeito, é fato. Você ouviu, né, Gabriel? Quando eu cheguei... Não é só eu, não. Eu e o Cleiton, nós chegamos no tribunal, fomos lotados lá na sessão. A gente, né, com as nossas experiências e tal, anteriores, mas a gente chegou lá, era novidade. Sim. Era diferente, né? Era diferente a atividade. Sim. Mas a gente, assim, foi muito, pessoal, mas muito bem acolhido. Muito mesmo. Muito legal. O acolhimento que nós sentimos, né? Eu falava isso pra Cleiton, né? Poxa, Cleiton, isso é até estranho, né? Porque todo lugar que a gente chega novo, você fica ali perdido e tal. E a chefe teve essa sensibilidade de nos receber, recepcionar, orientar o que fazer, né? Foi mas eu acho que é porque os tribunais, né, a gente tem um espelho do que é a polícia quando a gente olha para outras polícias. Sim. Mas a gente começou um trabalho, e quando eu entrei no tribunal, foi uma coisa... A turma que entrou tinha ali um contato anterior à posse, né? E aí a gente perguntava... O Jonas não me deixa mentir, né? Que ele estava nesse grupo também. Sim, tava. É o que mais falava no grupo, inclusive. Impressionante. Tanto que ele fala, né? Rapaz. Mas o pessoal falava assim, e aí, como é que vai ser? Vai ter um curso de formação? Né? Como é que vai ser isso, assim? E quem nunca foi polícia? Vai aprender a ser polícia como, né? Então, assim, a gente entra meio perdido, né? Sim. E com o tempo, acho que, né, a gente veio tentando... Né? A gente tem o maior respeito do mundo por todo mundo que veio antes, e tem que ter mesmo, porque eles construíram uma base. Mas quando a gente chega, a gente olha para aquela base que é melhorar. Isso. Então, uma das coisas que faz com que a gente receba os colegas dessa maneira é porque a gente já esteve nesse lugar. Né? Quando a gente entra para... E não é, eu vou dizer, não é só para um concurso novo. Quando você muda de tribunal, como foi a minha experiência, você chega num lugar novo de novo, né? Um local onde você não conhece as pessoas, não sabe com quem você está trabalhando, qual tipo de trabalho você vai fazer. E você quer ser bem acolhido, bem recepcionado. Né? Então, acho que quando a gente tem essa sensibilidade, ainda mais porque a gente está agregando para o nosso grupo, né? Para um grupo onde você quer trabalhar bem, onde que você quer ter uma interação entre os colegas assim, interessante, né? Para que todo mundo consiga produzir bem, eu acho que é esse tipo de acolhimento que a gente tem que ter mesmo. Não sei se foi o melhor, não sei se foi o mais adequado, mas foi o que a gente quis fazer ali de melhor para vocês, né? Não, foi assim, de todos os lugares, né, que a gente passou, foi assim, o acolhimento mais humano que a gente recebeu. Empatia. Porque passou, empatia mesmo, é isso que a senhora falou, passou para nós o que ela gostaria de repente de ter recebido, mas melhorou em muito. Sim, e a gente bebe da água de outras polícias, então assim, o que outras polícias fazem que é interessante, que a gente também, né, porque a gente tem, obviamente, a nossa luta aí, né, por ser uma polícia, né, que seja independente de outras polícias e, né, todo esse nosso caminho que a gente tem traçado, né, de estar independente, mas a gente, obviamente, bebe de locais onde já deu certo, né? A gente se espelha em exemplos que deram certo. Então, o que outros lugares fazem que é interessante a gente ter aqui no nosso ambiente de trabalho também? Então, assim, é legal que a pessoa chegue aqui e ela tenha uma experiência do que é o nosso serviço. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ela para trabalhar com isso uma semana, ou 2, ou vai fazer um curso, vai fazer uma capacitação. Manda essa pessoa, igual eu já tive no TRF6, a oportunidade, né? Chegaram colegas novos lá, e a gente teve oportunidade em outras polícias de fazer capacitação de áreas como menos letal, curso de tiro. Então, assim, em algum momento essas pessoas não tinham essa capacitação. Poxa, que legal. Então, vamos mandar essas pessoas fazer um curso ali para já chegar mais pronto para o que a gente precisa aqui. Então, a gente olha todo esse ambiente e tenta. Foi mais ou menos isso que a gente tentou construir na seção de operações especiais, né? Que hoje superou e muito que eu estava lá, né? Vocês estão muito à frente já. Era até legal citar que hoje nós somos 6 lá, né? 6. Então a 01 é a Fernanda, 02 é o Gabriel, 03
é o Cleito 04 Saleno. O Cleito e o Saleno tomaram posse ao mesmo tempo, mas aí o Cleito deu um passa-moleque, né? Passou. Na hora de assinar lá a posse, né? Ele foi mais rápido. O Cleito pediu pro Saleno, pega uma água lá pra mim. Aí nisso, o Cleito tornou mais antigo. Deixa Cleiton comigo. Eu sou o 05, o Jonas é o 06. O 07, não sei se a senhora sabia, mas é o Bernardo. Não, o Bernardo 07, ele foi reconhecido pelos pares, isso, e ele fica todo orgulhoso. O Bernardo, seu Bernardo. O Bernardo meu, o Bernardo da Carol, realmente o Bernardo, e o 08 agora o Rodrigo, né? Nós somos em 6 lá. Tá em boas mãos, né? O 07 ali é que deu uma desequilibrada na balança ali. Ali começou a voar. Ele é o da família ali que representa. Ô Fê, você citou a questão dos armamentos menos letais e a parte de taekwondo. Eu lembro que a gente teve várias instrutorias com você lá no TRF3. Quais áreas que você dá instrutoria até hoje? Como é que é essa parte aí? Conta pro pessoal, por favor. Eu sempre flertei muito mais com a área de defesa pessoal, né? Tá. Porque foram 20 anos treinando mais taekwondo do que o resto, mas assim, todo tipo de arte marcial, Krav Maga, judô, já fiz muita coisa. Então acaba que tem um background aí de expertise nessa área. Obviamente, não vou colocar aqui que eu sou bambambam de jeito nenhum mesmo. Mas o que eu sabia e podia passar, eu tentei, né? Fazer esse tipo Então, tipo assim, esse tipo de instrutoria era o que mais eu tinha um pouquinho de expertise, né? Ali, uma noção maior. Mas ali dentro do TRF, eu acabei me formando em outras áreas, né? Então, a parte de menos letal foi uma parte que eu acabei me tornando instrutora. Também, logo quando eu cheguei, nós fizemos uma instrução da parte de bastão retrátil, né? Condução policial. Meu grande e eterno mestre Hipólito. Nos assistir também. Sou muito grata a ele e ele foi um dos meus primeiros mestres aí na Justiça Federal, né? No TRF3 à época. Então, acabou também auxiliando essa parte. Hoje, não dei aula disso ainda, né? Eu dei aula já de segurança de autoridades para o TRT3. A gente está fazendo algumas instruções agora de inteligência, um pouco numa área que eu digo que é muito interessante, né? Na nossa parte de segurança, a gente começar a falar de cibersegurança. Sim. Porque é uma área que tem crescido e é uma área que, juntamente com a TI, sem, né, obviamente, entrar na área dos colegas, mas dentro da nossa área a gente tem que ter protocolos para que a gente possa lidar com alguns incidentes. Então, é algo que a gente tem tentado trabalhar, uma parte de inteligência, uma parte de cibersegurança. E o CNJ agora fez aí um trabalho muito, muito bacana, né, desenvolvido pelo nosso diretor, aí, o Igor Tobias, que está criando a nossa matriz, né? Nossa matriz curricular. E dentro dessa matriz está a área de liderança, onde eu fui chamada também para auxiliar na estruturação dessa disciplina, um pouco devido a essa experiência, por ter passado por alguns tribunais, né, na área de gestão. Então, a gente está agora desenvolvendo um trabalho nessa área de liderança também. Rapaz, o Muito currículo bom. da Dona Fernanda é impressionante. Poxa. Olha. Não é nada, né? Vamos O currículo é impressionante. contextualizar com a realidade. A humildade também. Não, e teve um pombinho aqui, chefia, que me falou. Foi o Jonas que chamou. Foi Jonas? Foi Jonas, rapaz, não é possível. Foi Jonas. O pessoal quer saber quem é o Jonas. Vamos ter que trazer ele pra cá uma hora, né? Ô, chefa, me falaram aqui qual foi essa história aí do tal do quase acidente do paraquedas? Pra quem não sabe, a Fernanda... Bom, quem não sabia já desconfia fortemente... Que ela não é uma pessoa comum, né? Ela gosta de aventuras, né? Essa parte de defesa pessoal, ela gosta aí de emoção e tal. Sim. Então, questões de montanhismo também, ela gosta e tudo mais. Mas aí essa parte dos paraquedas é bem interessante. Então, para quem gosta de esportes radicais, acaba passando por uns apertos, né? De vez em quando dá alguma coisa. De vez em quando. Realmente eu tive a oportunidade dentro do TRF3 de conhecer o Marcelo Schettini, né? Que é uma figura que todos conhecem, é uma referência para todos nós, né? E acho que muitos sabem que ele é dessa área do paraquedismo
e pôde proporcionar numa dessas vezes aí que nós fizéssemos um salto juntamente com o Sabiá, que é uma outra figura lendária aí que salta com ele. Então eu tive a oportunidade ímpar de ter como meus instrutores, primeiros instrutores, o Sabiá e o Marcelo Schettini. E na minha única oportunidade de fazer esse salto, eu tive realmente uma instrução prévia, né, com os dois. E nessa instrução que antecedeu o salto, um dia antes, eu me recordo que ele falou assim, olha, vai saltar, né? O Schettini ou o Sabiá? Deu essa... Os dois fizeram as instruções, certo. Mas não me recordo qual dos dois que deu essa instrução, mas foi da seguinte maneira, eles falaram, olha, vocês vão saltar, o salto não era um salto duplo, era um salto enganchado, né? Um salto que fica um gancho no avião, quando você salta, o paraquedas abre. E aí, nessa oportunidade, ele falou assim, olha, vai ter um altímetro, e quando esse altímetro chegar numa determinada altura, você não pode mais fazer curva, porque a curva vai te levar direto para o chão. E essa informação ficou bem gravada na minha cabeça, porque eu não tinha intenção de fazer a passagem naquele momento, né? Então, arrisca. Nós fomos, né? Fizemos toda a questão do salto, que foi muito interessante, traumático ao mesmo tempo. Saltamos e tal, e aí eu saltei com um rádio no ouvido, que quem me dava as instruções era o Sabiá. Olha que honra, né? Majestade no Sabiá. Pô, que honra, que oportunidade, né? E aí, quando eu estava chegando muito próximo fui navegando, né? Nunca tinha feito isso antes. Fui navegando. E quando eu cheguei próximo da pista de pouso, já alinhando ali para fazer o pouso, né? Olhei para o altímetro ali, só tinha que me posicionar. Um vento de través me pega ali de lado. Nossa. E começou a me levar para a rede elétrica, para ir para o telhado das casas que estavam ali. Meu Deus. E aí eu comecei a ouvir o rádio, o Sabiá falando comigo, assim, faz a curva, né? Ele me mandou mudar de direção. E eu vendo o altímetro, e o altímetro já tinha passado daquela altura que eu tinha que eu não podia mais fazer isso. E aí eu fiquei com aquelas duas ordens na cabeça, a que ele me dava e a que eu olhava. O chão ou choque? O chão ou choque, exatamente. Aí eu olhei para a rede elétrica, eu olhei para o chão, olhei para paraquedas, o rádio falando. E aí, em algum momento, ele falou assim... Muda, acho que ele me mandou mudar de direção. Ele falou, vai, porra! Podia falar, porra. Vai, não sei. E aí eu fiz a mudança de direção, o que me tirou rapidamente da rede elétrica. Escolheu o chão, então? Escolhi o chão. Eu achei que era... Dentre as duas possibilidades, achei que era melhor. E aí eu fiz um pouso bem ruim, mas não machuquei. Só tive uns ralados, e tal, mas... Acabou que eu, sobrevivi. Cara, essa história é demais, porque, pô, o maior exemplo que dá tudo certo é que ela tá aqui contando. Justamente. Eu tô aqui. Eu tive uma outra quase morte também, né? Eu tô aqui realmente gastando umas vidas. Numa outra oportunidade também faço, escalada, fiz muito tempo, hoje bem menos. A idade já não Permite menos, né? Permite menos. Mas já tive uma oportunidade também de subir uma escalada esportiva em Lagoa Santa, né? Quem é de BH conhece, ali tem uma série de sítios onde tem locais para escalada, e subindo ali quase uns 20 metros de altura. Eu subi e tal, tinha já a experiência de subir e rapelar. Quando a gente chega lá em cima, a gente desce rapelando. E aí eu comecei a fazer o meu rapel conversando. O que não se deve fazer quando você está fazendo um esporte que demanda ali algum nível de atenção para segurança. E aí eu comecei a conversar com a pessoa do lado, que também estava do lado, mais ou menos ali do lado do meu top, e eu comecei a montar o meu rapel, e aí comecei a descer. E aí a cadeirinha, que é esse local onde a gente monta o rapel, ela tem um elo central, onde ela aguenta muitos quilos, e elos laterais, onde você só suporta o peso do seu equipamento, uma costura,
alguma coisa que você coloca, um cordelete que você coloca ali. E aí eu montei todo o meu rapel nesse local de carregar equipamento, assim, que suportava 5 quilos. E comecei a descer 20 metros de altura com esse rapel montado num local que só suportava 5 quilos. E aí, em determinado momento, eu comecei a perceber que a cadeirinha estava puxando para o lado. Eu falei assim, gente, tem uma coisa errada. Quando eu olhei, eu me desesperei, assim, porque eu olhei e falei assim, caramba, tá errado, tá muito errado. Eu voltei para a pedra e ao invés de eu montar, me ancorar e fazer alguma coisa, eu tirei todo o meu material e joguei para o lado, num ato de desespero, assim. Não me perguntem por quê, mas eu tirei o meu material e joguei para o lado. E aí eu fiquei presa sem nada, absolutamente nada, 15 metros de altura. E aí minha perna começou a tremer involuntariamente. Meu pé estava preso numa pedrinha desse tamanho, assim, ó, suportado. E minha perna tremia, mas tremia. E eu falei assim, e a minha mão segurando ali, eu falei assim, daqui eu não vou sair, porque daqui... Como eu já tinha visto um mico pular numa árvore lá em cima e cair, caiu morto. Então daqui eu não vou soltar. E aí eu fiquei lá presa, né, segurando. Todo mundo lá embaixo parou de fazer o que estava fazendo. Todo mundo formou uma roda e olhou pra cima pra olhar pra mim. Esticaram um lençol lá embaixo ou não? Não tinha. Acho que fizeram um grupo de oração lá embaixo, né? Ajuda também. Olhando pra cima, olhando pra mim. Eu ali, a minha perna tremendo, não conseguia parar de tremer. Cara, é involuntário. Assim, quando você entra numa adrenalina muito grande, a perna começava a tremer e não parava. E aí um escalador que viu o que estava acontecendo, desceu do meu lado. Aí ele desceu do meu lado mesmo, falou assim, tá tudo bem, você tem uma solteira aí na sua cintura, não tem? Eu falei, tenho. Ele falou, então com uma das mãos você tem um grampo aí na sua frente. Eu falei, é verdade. Ele falou, então pega essa solteira, coloca nesse grampo. Aí eu peguei e coloquei. Ele falou, pronto, você tá segura. Nossa. Pega seu material, monta seu rapel e desce de novo. E aí eu peguei, obviamente com a mão tremendo, peguei, montei, olhando pra minha cadeirinha, montei o meu rapel e desci. E obviamente quando eu cheguei lá embaixo, eu fui esculachada por todas as pessoas que estavam rezando por mim. Todo mundo passou, né, daquele sentimento de tô torcendo por você pra putz grilo, o que você fez? E a partir dali... que eu percebi, assim, obviamente passou um susto, quase morri, né? Passei por essa experiência de quase morte, mas quase morte não, né? Mas assim, uma situação muito perigosa, de um risco muito grande de vida. E ali, a partir dali, desse dia em diante, todas as vezes que eu vou praticar um esporte que demande uma segurança desse tipo, eu paro, eu nem converso. Isso. Eu viro uma atenção focada ali, total e completa. E disso eu carrego para a vida, para qualquer coisa. Por exemplo, na nossa área, que a gente trabalha muito com essa questão de armamento e tal, a atenção é totalmente focada, porque qualquer vacilo pode te trazer custar alguma coisa muito preciosa. Custar sua vida. Meu Deus. Custar sua vida. Inclusive, eu esperei 6 anos para fazer esse comentário agora. Eu machuquei, rompi os ligamentos do joelho em 2015. E jogando bola, 2019. Sabia. E a Fernanda, que ela não disse aqui, mas ela é formada humildemente por mim, fisioterapia, com mestrado e tudo mais. Ela sempre foi uma crítica, né, no meu futebolzinho, né? Que maroto e tal. Não, realmente, os meus joelhos são, né? Mais da moto do que do futebol. Não, então, mas assim... Poxa, né? Tá vendo só com ponto de vida, né? Pô, eu nunca quase morri, ó. Só passei perto, tá vendo? Ô, Fê, conta pra futebol, nós. Né? Futebolzinho, gente. Futebol, pô. Ô, Fê, recentemente foi criado, já tem uns anos, né? Mas o TRF6, que foi, de fato... 2022. E é algo que mudou todo o cenário nacional, né? Da Justiça Federal. E você teve uma participação importante, né? Atinente à nossa área. Conta pro pessoal como é que foi a sua participação aí na criação do TRF6. Né? Acho que a minha participação dentro da criação do setor de segurança. Sim, né? exatamente isso, que é o nosso nicho, nossa atuação, né? Cara, foi um convite, assim, né? Um presente, porque eu sou de Belo Horizonte, né? Vim prestar o concurso aqui em São Paulo, já estava aqui há uns bons 8 anos, né? Quando o TRF6 foi criado. E realmente veio com essa indicação para que eu assumisse o setor de segurança lá,
que era, além de um presente para eu voltar para casa, um grande desafio, né? Nossa. Porque o TRF6 foi criado, a gente sai de um local onde, né, aqui, né, acho que para todos nós aqui, nós somos grandes apaixonados pela nossa área, sim. A gente sempre está querendo dar o melhor, né? Eu, né, vejo vocês aqui em São Paulo só crescendo, e da mesma forma como a gente estava aqui em São Paulo crescendo com o que a gente acreditava ser o mais correto, a gente quer levar os melhores exemplos para aquele local que está surgindo. Isso. E assim, quando eu cheguei lá, o desafio foi muito grande porque era um tribunal que, e muito embora estava surgindo com as suas bases onde a gente podia, né, implementar as melhores políticas, era um tribunal que tinha um orçamento muito curto, né? Um nível de demanda gigantesco e um orçamento, um cobertor curto, né? Um orçamento muito curto. Então a gente ficou ali um tempo tentando tirar água de pedra. Nós ali no TRF6 ele surgiu ali, a segurança do TRF6 surgiu um pouco diferente dos outros tribunais, porque ela não é uma segurança de primeiro e segundo grau, ela integra os 2 graus, né, as 2 instâncias. Então a gente cuidava de Minas inteira, né? Era um modelo novo, era um tribunal novo, muita gente com uma experiência de primeiro grau, que não tem uma experiência de segundo grau, muitos gestores indo para lá com experiência de segundo grau tentando implantar isso, e os magistrados ali já criando algumas demandas que a gente não tinha estrutura de carro, não tinha estrutura de... ou por outra, tínhamos estrutura de carro, mas não aquilo que era suficiente para atender. A todos, né? Tínhamos estrutura... não tínhamos à época armas, né? Então a gente tinha ali as armas não letais, mas não tinha armamento, arma de fogo. Eu costumo elogiar, tipo assim, eu cheguei lá, né, numa situação onde eu também não conhecia ninguém. Então você não sabe exatamente como é que é aquela equipe. É diferente de quando eu estava aqui com vocês, né? Então você assume às vezes um setor, uma gestão, conhecendo as pessoas, conhecendo o seu público, né? O pessoal que vai trabalhar com você. Lá eu não sabia exatamente quem eram as pessoas, se as pessoas elas estavam afetas a fazer aquele trabalho, se elas queriam mudar de área, se elas estavam ali assim, porque foram demandadas a estar ali, ou se elas realmente estavam apaixonadas por aquele projeto como a gente era apaixonado. Então, assim, foi um desafio começar a trilhar esse caminho. Graças a Deus, assim, o pessoal de lá é um pessoal muitíssimo competente. Tal qual aqui, né? Eu tinha uma equipe muito boa, que era a equipe de vocês. Lá eu tinha uma equipe muito boa também. O pessoal já caminhava sozinho. Então, assim, por muitas vezes eu estava ali para dar a direção, mas eles já, né, já faziam assim, o serviço com muita maestria também. É claro que quando muda o tribunal, quando o tribunal sai de um primeiro grau para um segundo grau, mudam as demandas, muda também o direcionamento que você tem que dar para aquilo. Né? Muda a exigência, né, que precisa ter. E no nosso caso, a gente ainda tinha um desafio adicional, que era o fato de se tornar conhecido. E isso, a doutora Mônica, né, que é a primeira presidente, né, e aí eu até puxo a sardinha na questão de gênero, né, a primeira presidente mulher ainda lá dentro lá de Minas, né, eu falava isso para ela, eu falava, doutora, a senhora é a pessoa certa no lugar certo, porque ela levou o tribunal para um patamar, assim, e ela tinha uma energia, sinceramente, ela tinha uma energia, olha que eu me considero uma pessoa com bastante energia, mas ela tem ainda, né? Uma energia que eu não tinha, assim, sabe? Ela participava de uma série de compromissos, um atrás do outro, assim, e ela fazia questão de ir em todos. E a gente teve a sorte de ter um diretor-geral fora da curva, que é o Edmundo Veras, um cara assim que era um cara que assumia a bronca mesmo, o que precisava dele, ele chegava, assinava, matava no peito e colocava para frente. Então a gente tinha um alinhamento. Eu tinha um chefe acima de mim, que é Geraldo também, né? Já tive outros chefes Geraldo também, que é sensacional. A gente tinha um alinhamento muito, muito bacana.
Então a gente formou ali, e um trabalho com cerimonial que eu acho que na nossa área é importantíssimo. Eu vivo falando isso em outros tribunais, assim, é importantíssimo, porque muitas vezes a segurança e a área de cerimonial são áreas meio brigadas, né? Porque um quer proibir tudo, o outro quer permitir tudo. Então, assim, são áreas que muitas vezes conflitam, né? Isso. O cerimonial quer dar conforto e acesso, né, para que as pessoas se sintam confortáveis e para que as pessoas possam ali, né, gostar do evento, né? E a gente está preocupado com segurança. Então, a gente quer proibir o acesso de tudo, quer proibir material de todo tipo de material. Totalmente diferente. A gente tinha uma sintonia e uma sinergia muito grande. Então, assim, os 2 primeiros anos no TRF6, eu falo isso para eles assim, o tempo todo, né? Foram anos que foram de muita luta ali, porque a gente tinha que implantar muita coisa com muito pouco dinheiro. Então, assim, aonde a gente não tinha, poxa, não tem efetivo para isso. Poxa, então vamos melhorar isso aqui, vamos chamar um cara de outra área que possa fazer esse serviço. Poxa, esse serviço aqui é só do policial judicial? Ah, não, esse serviço aqui pode ser feito pelo cara que é servidor também, ou pode ser feito por um terceirizado. Poxa, então vamos chamar esse cara para a gente colocar o cara que é especializado, função especializada para fazer o que precisa ser feito pela função. Porque a gente não tinha dinheiro para chamar ninguém de concurso, a gente não tinha ninguém em lista. Aliás, a gente tinha uma lista de concurso finalzinha, mas a gente não tinha orçamento para pagar. Então, assim, era um negócio muito complicado. Então, a gente começou a tentar movimentar as coisas e pessoas, né, para aquele projeto. E a gente ralou muito nesses 2 anos. E aí, realmente, a minha admiração pelo trabalho que a doutora Mônica fez para tornar o tribunal conhecido, juntamente com a cerimonialista, que é a Natália, né, que está lá até hoje. Excelente também, uma pessoa de um gabarito assim, dos maiores, passou pelo STJ e por diversos outros tribunais aí, fazendo um trabalho de excelência. O Edmundo e a minha equipe que estava abaixo de mim, que realmente era uma equipe que deu sangue também. Deu sangue para que a gente pudesse cumprir o que era o possível e o impossível. E para isso eu contei, inclusive, com outros tribunais, outros órgãos, outras forças, e todo mundo ajudou muito nesses 2 primeiros anos que eu tive lá. Então, assim, se teve algum trabalho bem sucedido, ele não é meu, ele é de todo mundo, e assim, e com muita admiração eu falo do trabalho de toda a equipe, acima e abaixo, sabe? Foi muito interessante. Foi uma experiência de gestão que eu não tinha tido ainda, porque era uma gestão completamente diferente de ser gestora de um tribunal que as coisas estão estruturadas. É ser gestora de um tribunal que está tudo se formando, né? E como já diria o ex-presidente, né? Desembargador, doutor Mairan, quando eu disse para ele, eu falei para ele assim, quando eu estava saindo do TRF3, eu falei para ele assim, doutor Mairan, ele falou, nossa, estou sabendo que você está indo embora. Eu falei com muita alegria, mas também muita tristeza. Sim. Ele virou para mim e falou, só estou vendo alegria. Provavelmente você falou com esse sorriso no rosto ali, né? Aí eu falei, não, Tamaira, é um desafio muito grande, né? Tá indo para lá e participar da construção desse projeto, né? Ele falou assim, mas você já tem um modelo. E realmente, eu já tinha um modelo de coisas que funcionavam e funcionavam muito bem no TRF3. E foi isso que a gente tentou levar para lá. Que desafio, né, Edu? Foi bastante. Nossa, muito A gente teve a oportunidade de atender a doutora Mônica Cifuentes, né? Em algumas oportunidades que ela veio para São Paulo. Sim. E realmente isso que a Fernanda falou em relação a ela ser uma pessoa com muita energia. Nossa. E o trato conosco da parte dela foi muito especial, chamou muita atenção, assim, a cordialidade. Inclusive, uma dos eventos a gente até conheceu a Natália, né? Diga-se de passagem. Não lembro exatamente qual, porque a gente faz muita coisa, né? Muita coisa. Mas você citou o pessoal do cerimonial, né? A gente tem essa rusga, assim, histórica, né? A gente percebe que os tribunais têm também. Mas, inclusive, até para poder agradecer o cerimonial nosso TRF3, né, cara? Porque a Mirna já tá há algum tempo 01 lá. Sim, conheço. E, poxa, toda a equipe dela, né, cara? Pô, o Walter há muito tempo, né? Mas, pô, tem o Walter, a Bruna, a Raquel, enfim, o pessoal todo, o William, né? Para não esquecer de alguém. E como a gente tem se ajudado, né? Sim, pelo menos desde o tempo que eu tô lá, como as coisas se juntam. E, de fato, né? São perspectivas diferentes na atuação de cada um de nós, mas elas são suplementares, né? Um acaba ajudando o outro, né? Então já teve situações nas quais eles, né? Enfim, o pessoal lá ajudou muito a gente, e o contrário também acontece, né? Que às vezes a gente tá com um coro ali abaixo e tal, e a gente vai ajustando. Então, é importante fazer esse reconhecimento e muito bem observado aí pela Muito bem observado.
Até teve um evento, né, do que nós participamos, né, no MS, a senhora lembra, né? O ano passado, né? Encontro Nacional do famoso Judiciário. ano passado. Famoso ano passado. Poxa, foi um evento gigantesco, né, para a justiça, né, como um todo, né? O pessoal capitaneando aí, né? Foi interessante porque... Conta para nós, chefia, como foi aquela participação? Porque a senhora participou de uma forma diferente, né? Estávamos nós lá com as nossas autoridades e tudo, e a senhora de uma forma diferente encontramos lá no MS. Fui incumbida para fazer a segurança do Karnal, né? Isso. E realmente diferente, né? Porque a gente vive falando, né? Inclusive em cursos de segurança de autoridades, a gente sempre fala muito dos magistrados, né? Dos desembargadores, dos juízes, ministros. Mas a gente tem autoridades, assim, né? Que a gente tem personalidades e autoridades que também se destacam porque são conhecidas pelo público, né? Foi um evento muito interessante esse do Mato Grosso do Sul. Eu acho que é mais interessante pela questão de como é que a gente operou lá, né? A gente operou com a Polícia Judicial de vários locais, né? Nossa, foi muito E foi, assim, uma iniciativa do CNJ ali, né? De trazer essa interoperabilidade, né? Entre os APJs. Foi muito bonito ver isso, né? Policiais de todo o Brasil. Ali operando juntos, né? Que a gente ainda não sei se pelo menos não da minha experiência, né? Eu acho que eu não tinha operado ainda com tantos policiais judiciais no Brasil inteiro. Então, foi muito bonito de ver, né? A cidade toda ali, a gente, né? Trazendo e levando autoridades de toda sorte, né? Em pontos ali específicos, a gente tinha pontos de apoio da Polícia Judicial, viaturas da Polícia Judicial na cidade toda. Então, foi muito bacana, assim. E o Karnal foi uma pessoa, assim, foi ótimo, foi uma pessoa muito tranquila, assim, né? O público o conhece, então nossa maior preocupação com ele, para além de segurança também, são outras questões, né? Se a pessoa, se ela quer falar com o público, se ela quer falar com a imprensa, mas assim, tive bastante sorte de ser uma pessoa muito tranquila, né? O Karnal, ele fala com o público muito bem, ele está ali muito aberto, ele né? Muito acessível, né? Muito acessível, muito acessível. Então foi uma oportunidade de fazer uma segurança diferenciada, mas assim, foi uma experiência muito bacana. Eu confesso que estávamos todos lá em Campo Grande, né? E em contato com a Fernanda, a gente ofereceu apoio para ela, porque já estava no evento, né? E, pô, nos comunicamos e aí eu lembro de ter falado contigo, né? Pô, estão chegando, vamos lá dar o suporte, né? E foi muito marcante pra mim, né? Ver uma pessoa que é conhecida nacionalmente, você ali fazendo a segurança aproximada dele. Eu nunca te falei isso, mas eu fiquei muito pô, pra mim foi muito marcante, assim. Fiquei muito... Quase chorou. Mas o Jonas depois ele vai brigar comigo, ele fala que eu preciso segurar a onda. Mas eu fiquei muito feliz. Realmente, porque era uma pessoa que o público conhecia, né? Pô, e representou muito, né? A Polícia Judicial, mas você especificamente, inclusive nessa condição, né? Na condição de gênero, pô, você fazendo a segurança de uma pessoa tão famosa ali, importante, é uma quebra de paradigma também, né? Porque normalmente o pessoal associa a nossa função, a nossa atuação a ser, 2 metros de altura, 150 quilos, troglodita, né? Por vezes truculento, né? E, pô, a gente vendo ali algo tão refinado, e nós que estávamos com um olho crítico, a gente te via lá, mas para terceiros que estavam lá, provavelmente nem perceberia, talvez nem identificasse, né? E a nossa atuação é assim que tem que ser, né? Exatamente. Eu falo que a nossa atuação, ela tem que pautar muito na inteligência, né? Sim. Eu acho que se a gente tem um tratamento de inteligência bem feito ali, a gente consegue antever algumas situações, fazer um planejamento mais acertado. E aí, sim, se o risco demandar o cara de 2 metros de altura, né, que seja truculento... truculento, hoje em dia, a gente nem utiliza essa questão... Essa expressão mais, essa expressão, né, tanto. Mas se for precisar de um cara um pouquinho mais parrudo, ou com mais pessoas, ou com mais habilidades, ou mais pessoas, a gente vai utilizar. Mas acho que ali no nosso caso, né, a gente estava numa situação onde a gente já tinha brifado esse tipo de risco, né, a gente já estava com tudo bem planejado, então acho que tendo o planejamento bem feito nessa área de inteligência, que eu acho que é uma área que a gente tem que valorizar bastante aí na nossa atuação,
a coisa anda bem. Vai, né? A gente viu que deu tudo certo, né? A gente viu no final, né, Fer? A gente viu o reconhecimento do pessoal, né? Sim. Como a Polícia Judicial se juntou, um junto com o outro, e a coisa saiu, né? Sim, foi muito bacana, muito bacana mesmo de ver. Ô, Fê, inclusive, aproveitando que a gente citou há pouco a questão de gênero, como é que é atuar no judiciário, né? A gente sabe que, no tribunal hoje, lá no TRF3, especificamente, acho que nós somos 130 policiais judiciais. Alguma e coisa hoje assim, nós temos só 2 policiais judiciais femininas, né? A Cássia, que é a nossa diretora administrativa lá, inclusive mandar um abraço pra ela, que ela sempre dá uma moral pra nós, né? Abraço pra Cássia. Abraço, Cássia. E além dela tem a Cris também, que é uma querida. Inclusive, Mineira, igual a senhora, né? Abraço, Cris, não esquece. Essa eu não conheço, mas abraço pra ela também. Mas, poxa, em 130 ter 2, né? É muito pouco. E você é uma desbravadora também. Como é que é pra você representar aí as mulheres? Ainda mais na posição de destaque que você ocupa hoje. Posição de destaque. É muito humilde. Essa... Eu acho que ser mulher na Polícia Judicial já é uma posição de destaque, né? Porque nós somos tão poucas. A gente teve, nesse ano agora, esse ano mesmo? Foi esse ano, né? O encontro, né? O primeiro encontro nacional lá, onde nós reunimos as policiais judiciais lá em Brasília. E confesso que quando eu cheguei lá, não achei que éramos tão poucas, não, viu? Eu fiquei positivamente surpreso, né? Que não falamos também. Das flores, né? Foram muitas, assim. É porque realmente dentro de um universo, né, de 130, no TRF6 nós éramos 80, no total, Minas todo, e éramos... deixa eu ver se eu não estou esquecendo ninguém, né? Porque era eu, tinha a Karen... Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém. Gente, se eu estiver esquecendo, me perdoa. Mas acho que era eu e Karen. Agora, no TRT3, eu não sei exatamente o efetivo total de lá, mas sou eu mais 2. Nossa. Né? Então, você tem que, num universo desse, realmente são poucas, né? E eu acho que isso é um pouco porque a nossa profissão até então era pouco conhecida, né? Ainda não era uma polícia federal, uma polícia civil, né? Que já é algo mais consolidado. E assim, bom, ser mulher nesse ambiente não é fácil, né? Mas eu acho que tem se tornado mais fácil do que antes. Eu acho que a gente tem tido uma evolução. Quando eu entrei para o TRF3, eu me recordo que eu saí do banco. Eu trabalhava no Banco do Brasil, um local onde é cheio de mulheres e homens, né? Num trabalho bem diferente do que eu fazia. E eu vi aquele ambiente muito masculino. A Cássia, né? Na época, só tinha ela e ela estava num trabalho bastante administrativo. E eu sempre fui uma pessoa que gostei bastante do trabalho operacional. Então, assim, nesse tempo que eu estive no TRF3, especialmente do começo, né, até ali o meio, o finalzinho onde eu saí de lá, mas, assim, numa boa parte de tempo lá dentro do TRF3, eu briguei muito para estar dentro do operacional, né? E eu me recordo que quando lá no começo, isso me vinha à cabeça, assim, o quanto mais quanto que eu tinha que me provar muito mais do que um homem. Sim, então, assim, tinha uma missão para qualquer coisa. Por mais que eu tivesse menos idade... você está falando aí que os mais velhos... De forma alguma. Não é que um agente mais velho do que eu não possa participar de uma missão. Mas, às vezes, você tem a força mais jovem ali para, às vezes, algumas missões que são... tem missões e missões, né? Tem missões específicas que você demanda ali de mais desgaste, enfim. E eu tinha, às vezes, menos idade, podia aguentar melhor isso. Eu tinha capacidade da parte de defesa pessoal, estava ali inserida nesse tipo de contexto. Então, tinha algum preparo ali já próprio, né? E muitas vezes eu não era cogitada por ser mulher. Ou por outra. Numa missão em que a gente tinha... vou escolher algumas pessoas. Eu falava assim, cara, eu tenho que me provar muito mais, eu tenho que mostrar muito mais serviço, que eu sou muito mais capaz para ser cogitada para isso daqui do que alguém que já tivesse ali na área. Isso foi mudando, tanto é que eu fui convidada para abrir para começar, né? Você abrir alas da seção de operações especiais, né? Então isso já carrega
em si só uma mudança importante, né? Nossa, Uma mulher que começa a fazer a construir um setor de operações especiais, que é um setor, inclusive, que demanda justamente capacidades mais específicas e mais de maior resiliência dentro da polícia. Fui também chamada para ser a diretora né, do TRF6, ali, a diretora de segurança. A doutora Mônica costumava dizer que ela foi a primeira presidente mulher, né, do TRF6. Eu falei, e eu a primeira diretora de segurança, né? Justamente. Sempre costumava falar isso com ela. Então, assim, isso por si só carrega uma mudança, né? Então, as coisas mudaram. Eu falo que cultura organizacional é uma coisa que demora, mas ela acontece. Então, veio mudando, o papel da mulher veio sendo valorizado, mas o início foi difícil. Especialmente porque você, sendo mulher, numa posição de gestão, ainda é muito complicado. Muito complicado. Ainda mais quando você tem diversos homens que já estão lá e que entendem, não só por serem homens, mas por estarem lá há bastante tempo, que aquele lugar ali pertence a eles e não a uma mulher. A uma mulher, essa menina que acabou de chegar aqui, né? E que assim, acha né? que já sabe alguma coisa e tal. E assim, de alguma forma, o que facilitou as minhas experiências de gestão, em algum ponto, foi justamente o fato de eu não entrar nesse lugar como alguém que quisesse impor por ser mulher ou por saber alguma coisa a mais. Mas eu tentava jogar junto, né? E mostrar qual que era a minha importância ali, independente de gênero, independente de idade, independente de qualquer coisa. A minha importância ali era aquela e eu não era acima de ninguém. Eu estava ali por algumas questões, por algumas situações, mas que eu estava ali para aprender com todo mundo, que eu estava ali para contribuir, e aí eu acho que a gente vai jogando junto e as pessoas vão percebendo que você tem seu valor e que ali começam a te reconhecer de alguma forma. Mas é claro que existe um preconceito, né? Um pré-conceito de que aquilo lá não... Né? Ou tantas pessoas já falaram para mim que aquilo lá não era nem lugar para mulher, né? Porque é um lugar extremamente masculino. Né? E isso não vai longe, assim, é minha família mesmo, entendi assim, poxa, mas polícia? Você, mulher? Né? Tipo, nada a ver, né? Se for pra lá, então arruma uma mesinha, um lugar pra você ficar ali no administrativo. E eu sempre gostei muito do operacional, né? Caramba. É isso, sim. E de fato a gente percebe, né? E não é só com todas as aspas do mundo, né? Não é só essa questão de provar capacitação, mas sim as outras questões relacionadas à maneira que se trata a questão de assédio, seja ele moral, ou seja até por questões mais graves, né? De assédio sexual, essas piadas de conotação sexista que a gente percebe isso no ambiente, né? No caso, no ambiente que a mulher está inserida, pô, tem pessoas que elas não percebem a evolução cultural que às vezes é necessário que tenha mesmo, né? Não, é muito interessante isso, porque a gente vê, né ali no tribunal nosso como... nós temos duas, né? E a Cássia é a nossa diretora e a Cris que está na parte do transporte ali, né? A gente vê isso, o tanto que a gente tenta acolher ali, né? Tentar mudar pelo menos o nosso ambiente. Isso que a gente fala lá, né, chefe? Não, vamos mudar o nosso ambiente. A gente muda o nosso ambiente, talvez a gente consiga mudar outros, né? Exato. A gente começa por nós ali. Não, pessoal. É uma contaminação. Isso, né? É uma contaminação. Positiva. A gente tenta isso, né? Trazer, não, pô, a gente já brincou aqui, né? Pô, pessoal, cadê as mulheres? Venham prestar o concurso, venham fazer. Inclusive, o Igor, quando veio, ele até fez uma convocação, né? Pessoal, mulheres, vamos fazer o curso aí que a pessoa judicial precisa. Sim, e precisa mesmo. Precisa e precisa muito. Ô, Fei, você falou lá no TRF6 da necessidade de fazer curso com outras forças, enfim, até por nós sendo na Polícia Nova. Qual a importância que você acha que tem essa questão da interoperabilidade das polícias, né? Das forças? Seja pela questão do treinamento, mas seja pela questão da atuação também. Como é que você vê essa questão? Extremamente necessária. Eu acho que a gente tem que procurar operar não só com os nossos, mas com as outras forças. Cada um tem a sua expertise em determinada área, né? A gente sabe que falta de efetivo é comum em todos os lugares, porque as demandas são sempre maiores do que o efetivo que a gente tem. Mas eu acho que assim, a gente está num momento onde a gente vive ali dias que a criminalidade se uniu de uma forma muito... assim,
a criminalidade não está preocupada em... Claro que eles têm lá seus grupos, né, suas formações, mas assim, eles não estão preocupados em quem que está fazendo o quê, quem é que tem prerrogativa de quê, mas eles operam juntos. Sim. E eles alcançam muito mais êxito do que nós, que às vezes brigamos, cada um na sua área, para fazer alguma coisa ali. Eu acho que o nosso efetivo, embora pareça grande, ele ainda é pequeno para as demandas que a gente tem. Eu acho que é extremamente importante quando a gente está, por exemplo, operando em um estado diferente, contar com o apoio da Polícia Militar, Sim. da Polícia Federal. Eu tenho uma experiência no TRF-6, quando a gente começou a fazer alguns eventos grandes lá, e a gente não tinha nem efetivo, nem carro, nem arma, tinha nada. Tinha só uma grande força de vontade de todo mundo de fazer a coisa dar certo. Ou por outra, tínhamos, mas não tínhamos suficiente, né? Uhum. E aí nós fizemos um evento que eu contei com a ajuda de todo mundo. E assim, eu precisava de polícia dentro do evento. Cara, eu chamei o TRT, eu chamei o MP, eu precisava de carro. Eu liguei para os parceiros lá, pro MPF, liguei pro TRT3, liguei pro MPE. O pessoal foi me emprestando carro blindado. Assim, eu não tinha de onde tirar. Uhum. Poxa, é outro tribunal, é outra força, tá ali para contribuir. E eu falava assim, olha, me empresta seu carro. Teve tribunal, e aqui eu já faço até um agradecimento. Né? Hoje eu estou no TRT3, mas na época não estava. E o diretor de segurança, na época, ele era diretor-geral, inclusive, do TRT3, o Carlos Ataíde. Hoje é diretor de segurança lá. Na época, ele cedeu não só os carros, como ele cedeu os motoristas para levar os nossos magistrados. Então, assim, precisei disso, os caras atuaram dentro com a gente. Legal. Então, assim, foram outros tribunais, outros policiais judiciais e outras pessoas que nem eram policiais judiciais estavam ali atuando lá dentro com a gente, porque a gente precisava de segurança ali dentro, não tinha efetivo suficiente. Eu precisava de polícia de rua. Liguei para a Polícia Militar e falei, faz para mim. Qual que é a expertise da Polícia Militar? Fazer esse tipo de policiamento. Sim. Faz para mim. Eu precisei do trânsito. Poxa, eu liguei pro pessoal da BH Trans lá em Belo Horizonte. Falei assim, poxa, faz isso para mim. Eu precisei em diversos... eu precisei da Polícia Federal, precisei do pessoal do Antibombas. E a gente operou junto. E o sucesso da nossa missão, ela se dá dessa maneira. Sim. Acho que também da mesma forma, quando a gente viaja com as nossas autoridades, você poder contar naquele local com outras pessoas. A gente teve aí o exemplo, né? O Saleno teve lá, Rio Grande do Sul. Quantas forças policiais a gente não atua junto? A parte de inteligência, atuar junto com a BIM, com outras inteligências. Isso. PRF, o tanto que me ajudou a PRF nas estradas. Pessoal da inteligência da PRF, que faz monitoramento às vezes pelos radares. Cara, isso tudo aí só traz benefício. Acho que essa questão assim, não, poxa, não vamos chamar não, porque isso aqui vai ofuscar a minha atuação. Que nada. Não, a atuação do outro contribui para o brilho da sua atuação. Então, eu acho que a gente, quando atua em conjunto, a gente tem uma possibilidade de ter uma missão muito mais bem sucedida. Sim. E com um custo muito menor. Né? Porque a gente conta com a ajuda. E da mesma forma que hoje alguém me ajuda, amanhã eu ajudo. E a informação que hoje alguém me dá, amanhã eu contribuo de uma outra forma. Esse círculo vicioso do bem, assim, sabe? Acho que só contribui para que a nossa carreira possa despontar. Então... Edu, eu faço a pergunta ou o senhor faz? Não, eu vou fazer. Rapaz, eu vou fazer porque vai deixar chefe... Meu Deus! Ai. Não, então... Cuidado com as perguntas. A gente percebe que o nosso o nosso trabalho ali ele é de convencimento, antes de mais nada, convencimento, né? Quando a gente passou até a denominação de polícia judicial, isso traz uma necessidade de convencer, inclusive, as pessoas. Como a senhora acha que a gente deve lidar com essa síndrome de vira-lata que tem vários colegas nossos? Porque muitos se motivaram, mas muitos têm muito problema de
se auto-reconhecer investido no cargo, né? E é um trabalho de convencimento com eles também, né? Como é que a senhora analisa essa questão? Como mudar, ou pelo menos tentar mudar a visão deles, que, pô, vocês são importantes, façam por onde e vamos junto, né? Remar pro mesmo lado. Sim. Eu acho que a gente já está mudando, né? Eu acho que se a gente olhar para 10 anos, se a gente olhar para 2015, onde nós entramos... Só lendo depois, né? Mas bem, onde nós... Não, peraí, chefe. Não, bem depois, que fique claro, né? Apesar de... Apesar da cara assim, chefe, é que eu só ando com a cara de rala, de passeio e fico em casa. Mas enfim, né? Eu acho que se a gente olhar para trás, a gente vai ver hoje uma polícia judicial muito diferente. E a gente vai ver os nossos colegas contaminados com essa mudança. Então, assim, é o que eu falei em algum momento do nosso bate-papo aqui. Cultura organizacional é algo que não é do dia para a noite. Mas o nosso trabalho de formiguinha, ele faz com que essa mudança já esteja acontecendo. Quando a gente começa... Eu tenho um exemplo lá também no TRF6. Eu sou cheio de casinhos. Mas assim, eu tenho um exemplo de lá que eu me recordo muito bem que entraram os colegas no TRF. E eu lembro de 2 colegas que entraram juntos. Um deles, logo que ele entrou, eu acabei... O pessoal que estiver assistindo vai lembrar dessa situação. É agora. Um deles, logo que entrou, eu mandei pro... Aconteceu a oportunidade. Tava umas vagas, salvo engano, era com o COT, lá na Polícia Federal. Era um curso que eles estavam promovendo lá e eu mandei esse menino para lá. A gente tinha que mandar alguém e tal, e ele tava entrando, muita gente já tinha feito curso, a gente tentava revezar os cursos, e aí eu mandei esse menino para lá. E tinha outros colegas que, obviamente, criticaram, porque queriam ter tido a mesma oportunidade. E aí eu tinha um colega lá que eu cheguei a comentar lá, que quando ele entrou, eu fiquei um pouco preocupado, assim, falei assim, ixi, cara, ele queria, né, já atuar na polícia e tal, e aí ele viu que, poxa, eu não estava dando oportunidade, eu falei, cara, se eu deixar esse menino aqui excluído dessas oportunidades, a chance dele acabar desmotivando era muito grande. É muito grande. Então, o que eu fiz? Mesmo não dando a mesma oportunidade para ele, eu coloquei ele colado com colegas que eram muito motivados. Então, assim, falei assim, eu falei pro chefe da seção de policiamento, falei assim, coloca ele junto com o colega X, colega Y, porque ele começa a andar junto, ele começa a olhar pro lado e falar assim, cara, esses caras fazem um trabalho legal. Sim. Poxa, a atuação é desse jeito. Então, assim, a contaminação positiva vem pelo ambiente. Vem pelo ambiente. Então, e aí esse cara foi um dos caras que, de repente, ele teve uma curva exponencial, assim. Foi um dos caras que mais me ajudou no TRF6, com outros assuntos dos mais diversos. Mas, assim, ele era um cara motivado, ele procurava curso, ele dava ideia... Porque ao invés da gente jogar esse cara para ele ficar desmotivado numa posição que ele não queria, você coloca ele exatamente aonde ele quer, com caras que são referência, o cara olha para o lado e fala assim, esse é o padrão que eu tenho que seguir. Então, quando você começa a criar um ambiente, que mais uma vez a gente falou de ambiente aqui, quando você começa a criar um ambiente que motiva o seu colega do lado, muito provavelmente alguém que entrar hoje na ROIS, na seção de operações especiais, vai ser muito difícil esse cara degenerar ali, porque ele tá vendo vocês todos motivados, vibrando, fazendo trabalho. Provavelmente ele vai ser contaminado dessa maneira. Então eu acho que teve uma grande mudança na nossa carreira no momento em que nós começamos a virar policiais judiciais mesmo. E começamos a pegar algumas demandas de polícia judicial. Então a gente começou a trazer o nosso trabalho para um outro patamar, né? Hoje vocês estão fazendo demandas aí que nós sonhamos há tanto tempo em fazer lá atrás. Então, assim, isso vai motivando. A gente tem ainda uma síndrome de vira-lata? Tem, porque a gente olha, às vezes, para a grama do vizinho. Então, a gente sempre olha para o vizinho e fala assim, poxa, hoje eu tenho pistola, mas eu não tenho fuzil. Isso. Hoje eu tenho um fuzil, mas eu não tenho, sei lá, 762, entendeu? Hoje eu ando de viatura, mas eu não pulo de helicóptero. Então, assim, a gente sempre olha pro vizinho, mas a gente tem que olhar
né, pro copo meio cheio, porque a gente já esteve em outras posições e a gente está galgando nosso lugar. A gente também tem demandas muito específicas, que são nossas, institucionais, né? Que, assim, talvez pro lado do helicóptero não vai ser nossa demanda mesmo. Não ainda. Talvez pro lado do avião, né? De paraquedas. De paraquedas, ser jogado pra rede elétrica. Mas, assim, a gente também tem que saber o nosso lugar e saber que a gente está fazendo o melhor dentro desse espaço, né? Sim. Então, a gente está construindo a nossa história. E eu acho que nessa construção a gente já está mudando. Eu acho que, inclusive, talvez a gente não esteja tão nessa síndrome mais assim. Muitos de nós já entendem que a gente tem um lugar, né, dentro dessas polícias, que o nosso lugar é importante e que a gente já tem valor, inclusive, reconhecido pelas autoridades. Sim. Poxa, legal Fê falar isso, né? Porque recentemente a gente gravou com o desembargador federal, o Dr. Neri, né? Dr. Neri. E foi muito legal, Fê, porque a gente fez o convite para ele já tinha tido acesso ao programa que a gente tem feito aqui, né? Que a gente faz, inclusive, em várias mãos, diga-se de passagem. E ele veio porque é um reconhecimento profissional, né? Do trabalho que a gente faz junto a ele. E ele percebeu também o trabalho institucional, ainda que seja, né, pelo lado não público, né? Sim, E, vai ao encontro do que você falou, né? Da questão do reconhecimento junto aos membros, que é que realmente vai chegar e bancar as nossas posições, né? Porque o judiciário, ele realmente são os membros quem comandam o poder, né? E a gente comenta muito isso, né? Porque o nosso trabalho, né, chefe, é um pouco assim, né? Um modo de dizer, né? Mas é bem diferente da segurança pública, né? Sim. A gente comenta isso muito lá conosco, né? É um trabalho mais, ele é aquele trabalho reservado, aquele trabalho mais preventivo. Você não está ali para combater, e sim para extrair, de repente, uma eventual nossa autoridade, né? Então a gente tem que tentar se adequar a essas situações para que possamos avançar cada vez mais, né? E sempre é o que a senhora falou, a gente precisa do apoio de todos, né? Porque a gente não trabalha sozinho, né? Exatamente, exatamente. Nesse sentido, até venho ressaltar aqui o trabalho do Supremo Tribunal Federal, que hoje, assim, é um trabalho muito diferenciado, de altíssimo gabarito, com pessoas de altíssimo gabarito que estão lá. E, assim, é um trabalho super reconhecido, né? A gente tem ganhado notoriedade exatamente com o trabalho desses tribunais que estão despontando aí, fazendo um trabalho muito bem feito, né? Então, a gente tem o nosso espaço, realmente, e ele está sendo reconhecido por essas autoridades, porque se a gente fizer, assim, o nosso trabalho, né, certinho, bonitinho, a gente não precisa pular do helicóptero, a gente tem que fazer o nosso ali. E eu acho, por esse motivo, eu acho que a gente está saindo dessa posição de vira-lata e entendendo qual que é o nosso lugar. O nosso lugar. Legal. Doutor Rodrigo Saleno, até pelo horário, precisa fazer mais duas perguntas. Eu faço uma e o senhor faz a derradeira. Pode ser? Pode ser. Então tá bom, vamos lá. Já que a gente falou de síndrome do vira-latismo e tudo mais, vou colocar a Fernanda... Meu Deus! Se prepara, chefia, se prepara. Depois de você tecer tantos elogios à Polícia Judicial, a Polícia Judicial está madura, Brasil afora, para se autogerir? Como é que você vê essa questão? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a Polícia Judicial está madura para se autogerir, sim. Eu não nego de forma alguma a importância que tivemos de ser capacitados por outras forças, né, para que chegássemos até esse momento. Isso, onde chegamos. Eu acho que foi importante, né, que a gente tivesse aí esse curso, que a gente pudesse experimentar com outras forças qual o trabalho que a polícia tem que fazer. Mas eu creio que a gente já chegou num nível de maturidade, porque todas as polícias têm o seu gestor, né? Hoje aqui a gente tem a polícia Militar tem o seu gestor, que é da Polícia Militar, a Polícia Federal tem o seu gestor, que é da Polícia Federal. E eu acho que a Polícia Judicial tem que ter os seus gestores também, tem que se autogerir. Eu acho que é o nosso caminho, natural. Natural é o crescimento da nossa carreira. É o nosso caminho. Mas isso não significa dizer que a gente não tem que operar em conjunto, né? Eu acho que nós temos que nos gerir. Nós, mais do que ninguém, conhecemos a nossa realidade, o nosso público, os nossos colegas. E eu acho que a gente hoje já alcançou essa capacidade. A gente ficou algum tempo, realmente, a gente precisou
de uma capacitação ali. Uma transição. De uma né? transição. Mas eu acho que hoje a gente já alcançou essa capacidade. Mas não significa que a gente não possa operar em conjunto com outras forças. E que na área em que eles tiverem a expertise, né, que for maior do que a nossa, que sejam eles a operar. Né, a ter a autonomia de operar naquela missão. Mas dentro da nosso caminho, eu acho que a gente está justamente nesse momento. Eu acho que é o momento da gente agora tomar as rédeas e seguir por nossas próprias pernas. Né? Não, interessante. Poxa, Fia, sabemos da agenda da senhora, né? Mas essa pergunta não pode deixar para trás, né, Edu? Não mesmo, pode. Por favor, faça às vezes aí. Miséria, não pode não? Não pode não, por favor. Não, chefe, é brincadeira, não. Quem que a senhora indicaria? Não sei se a câmera pegou o suor caindo aqui. Não, fica tranquila. Não, a gente sempre pede, né, para os nossos convidados indicar, assim, né, uma pessoa ou mais de uma, né, para que possamos ouvi-las aqui, né. Porque antes da senhora falar, o convite da senhora já é uma ordem, né? Então, convocação, uma convocação de... Senhora soltando aqui, a gente vai atrás, né? De vez em quando a gente tem dificuldade, mas a gente consegue. Mas a gente continua tentando, né? Continuamos tentando. Eu não posso deixar de citar uma pessoa que eu acho da maior importância para a Polícia Judicial, que é Marcelo Schettini. Esse... lembrando que ele foi citado pelo Igor, pelo Clésio, pela senhora agora. Eu já assisti os programas anteriores. Estamos tentando. Temos aquela pressão rolada implícita. Eu sabia que ele tinha sido citado já, mas assim, eu não posso deixar de fazer essa referência para vocês pela importância que ele tem. Sim, justamente. Né? Por não ter sido entrevistado ainda, né? A gente tem diversas pessoas importantes na Polícia Judicial. Não é desmerecendo em absoluto ninguém. Mas eu acho que ele é uma referência hoje, né? Por ocupar o cargo que ocupa, por ter desbravado, não só lá no Supremo, no TST, mas também aqui no TRT2, né? Foi uma referência, tenho certeza que é uma referência, inclusive, pro pessoal do TRT2 aqui em São Paulo. Então, assim, eu acho que é uma das pessoas da maior importância, né? Para passarem por aqui. Então, cite mais dois. Cite mais dois. Para facilitar a vida. Para facilitar a vida de vocês. Bom, eu vou citar dois nomes aqui que me vêm à cabeça, que eu acho que são importantes dentro da Polícia Judicial, né? Sim, por gentileza. Eu vou citar aqui, então, uma pessoa que eu acho que fez parte de também dessa caminhada, em conjunto com o Schettini, né? Eu acho que fez parte dessa caminhada e que já passou por diversos tribunais, né? Que carrega uma larga experiência, que pode contribuir imensamente aqui, que é o Hipólito. Boa. Ele foi o meu mestre aí, né? Quando eu comecei, citou, né? Eu citei, né? Mas eu acho que ele também tem a maior importância aí dentro da Polícia Judicial. E vou citar um nome aqui, que eu não sei se já foi citado, mas é aqui de São Paulo, que eu acho que também tem muito a dizer, especialmente do tribunal aqui, que é o Darney. Né? Boa, que é uma outra pessoa que é aqui, né, de São Paulo. Hoje está em Brasília, mas é de São Paulo. E que eu acho que também tem um histórico aí, né? Importante dentro da Polícia Judicial e que também pode contribuir aqui, né? Especialmente, né? Faz parte da GPOJUS, enfim, que pode aqui contribuir bastante para o podcast, para a gente conhecer melhor a Polícia Judicial. Bacana. Né? Está registrado, senhores. Não, inegavelmente, como o senhor mesmo disse, é uma convocação. Não, né? é uma convocação. Contato. Já. Vamos encerrar, meu cara? Vamos, né? Vamos lá. Fê, obrigado pela oportunidade de conversar, né? Foi um prazer e uma honra. Eu tenho certeza que foi muito mais tranquilo do que você imaginava. Não. O tempo não foi, não. Mas a despeito desse não em rede nacional. Foi um prazer a sua presença aqui. Poxa, para nós é um motivo de honra, de muito orgulho, porque a gente sabe o quanto você já representa para a Polícia Judicial, mas especialmente para nós no TRF3, né? Inclusive, quero deixar bem claro, o senhor não se sinta desmotivado, mas eu sou do mesmo concurso que ela. Né? Então, o senhor é lobinho, né? Então, 2011, entrei em 2011. Mas muito obrigado pela presença, Fê. E aí... Posso fazer meus agradecimentos? agradecimentos? Por favor, agradecimentos, mas os meus já estão feitos.
Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Né? Como eu disse, um prazer e uma honra participar, falar um pouco da Polícia Judicial, contar um pouco da minha experiência. Vocês acham que eu sou referência, mas eu não, não me considero dessa maneira. Mas acho que eu posso aqui dar o meu ponto de vista, né, dessa parte das mulheres, né, que são tão poucas, né, e por ter vivenciado aí, passado por alguns tribunais, eu acho que talvez trazer aqui um pouco desse olhar, né. Mas eu gostaria de agradecer também por todos aqueles que permitiram que hoje eu estivesse aqui falando com vocês. Sim. Tanto os do TRF3, agradeço demais ao Gustavo Moreno, que permitiu que eu pudesse formar essa sessão de operações especiais dentro do TRF3, me deu uma tremenda oportunidade. O Eduardo também, o nosso gestor anterior, que também me deu a oportunidade de estar lá. Aos do TRF6, os que me chamaram, os que me indicaram, os que me suportaram. Acho que foi uma honra também poder participar disso. Eu já citei alguns aqui, a doutora Mônica Cifuentes, o doutor Edmundo Veras. E hoje agradeço muito ao Carlos Ataíde, do TRT3, né? Que me acolheu lá com um convite maravilhoso para eu participar, para eu poder auxiliar na segurança do TRT3. E hoje a gente está tentando fazer um trabalho muito bonito lá. Bacana. E ele faz um trabalho muito bonito, muito especial lá no TRT3. Então, eu gostaria muito de agradecer, porque foram as pessoas que me deram oportunidade e que permitiram que eu vivesse essas experiências para que hoje eu pudesse estar falando com vocês aqui. Chefia, nós que agradecemos. E claro, não menos importante, a minha equipe querida, que sempre vai estar no meu coração, a Royce. Rapaz, segura essa, eu não vou aguentar. E realmente, sem essa equipe, nada seria. Não, chefia, nós que agradecemos. Eu já falei para a senhora, né? Foi a minha primeira chefe, né? E quem me recepcionou no tribunal. A gente se sente honrado por isso, né, Dopô? Foi uma experiência muito bacana. Aprendi muito com a senhora. E, né, perdoa por todos aqueles erros que a gente... É muito trabalho que a gente dava para ela, meu Deus do céu. Trabalho nenhum. Mas não, ela tem, né, uma sensibilidade muito grande de extrair isso da gente, né? Poxa, sempre estava motivada, sempre chegava lá. Era o cafezinho, a senhora lembra? Os cafezinhos da tarde. Verdade. Poxa, a gente sempre motivado. E a gente, assim, é uma honra por ter tido o prazer, né? De ter servido com a senhora ter nos comandado lá. E me disseram aí, rapaz, no ouvido tem que chamar negócio para Instagram, YouTube. Rapaz. Pô, pessoal, dá essa moral pra gente aí, né? Rapaz. Poxa, aproveita e se inscreve nesses negócios todos. Inscreve no canal, aperta esse sino dá uma curtida, pessoal. Toca o sino. Spotify também. E comenta lá também, coloca um foguinho lá, uma caveirinha, um coraçãozinho. Alguma coisa, uma fumaça girassol, ajuda a gente faz lá. alguma coisa, gente. Boa. Não, pessoal, mas agradecendo demais aí. Valeu, pessoal, por mais um episódio. Valeu, Du. Hoje foi. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Tchau.